como eu disse, esse assunto aqui, eu estou colocando IT-41 dos bombeiros de São Paulo, mas eu tenho informações, né, essa IT-41 de São Paulo, ela já foi adotada por mais de 20 estados e o Distrito Federal no Brasil. Então, dependendo do lugar onde você está, do estado onde você está, vale a mesma coisa, ok? Então, aqui não é porque eu estou falando uma IT de São Paulo, mas é muito, muito, muito provável que, independente de onde você esteja, haja uma instrução técnica parecida, para não dizer cópia, dessa do Corpo de Bombeiros. De qualquer maneira, o objetivo aqui é trazer à baila um pouco com algum requisito, efetivamente, de alguma autoridade, né, sobre aqueles problemas das instalações elétricas que o Renato Arcanjo falou com a gente, para a gente agora há pouco, né? Então, essa IT-41 do bombeiro, eu ressalto aqui, a versão em vigor é de 2018, mas a primeira vez que ela foi lançada no mercado foi em 2011, aqui pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Talvez alguém já tenha me ouvido falar disso, mas talvez outros não. Eu queria só contar muito resumidamente, rápido, a historinha, porque... E não com nenhum outro objetivo, a não ser dizer que nesse assunto aqui eu vi esse tema nascer. Essa IT foi escrita há praticamente 6 mãos aqui, essa IT-41. 2 mãos foi do corpo técnico dos bombeiros do estado de São Paulo da época, lá em 2010, esse assunto começou a ser discutido em 2009, 2010 e foi publicado em 2011. Na época, quem liderava isso era o então capitão Adilson Silva, né, que depois virou tenente-coronel e hoje é reformado aí das forças militares, né? 2 mãos do tenente-coronel Adilson e sua equipe, 2 mãos minhas e 2 mãos do Paulo Barreto, né, nosso colega Paulo Barreto. Então, nós acabamos escrevendo essa IT-41 e fazendo todo o trabalho de publicação dela, acompanhamento, e aí coube a mim, né, nesse trabalho, também fazer um grande treinamento. Na época era presencial, né, mas a gente já inventou na época e desenvolveu um curso à distância, gravado interno para todo o corpo técnico do Corpo de Bombeiros do Estado. E por quê? Porque os bombeiros, em geral, têm um conhecimento, mas não mais específico em instalação elétrica. Então, para a aplicação da IT-41 lá na época, foi feito todo um treinamento em cima dessa instrução técnica que eu pessoalmente fiz, e eu, com a equipe aqui, nós bolamos o curso à distância. E me desculpe eu estar falando é só para dizer assim, eu vi isso nascer e foi efetivamente uma grande conquista, porque essa IT-41 foi o primeiro e provavelmente até hoje é o único documento oficial de alguma autoridade que trata alguma coisa um pouco mais obrigatória na área de instalação elétrica. E, assim, não tem muito mais do que a IT-41. O contexto da criação dessa IT-41 foi exatamente nisso, de que não tinha nada que obrigasse a ter um mínimo de cuidado com a instalação elétrica na época, e o bombeiro de São Paulo assumiu para ele essa responsabilidade que, de repente, nem é dele. Mas, como há muito tempo, né, instalação elétrica, e isso na época foi baseada em estatísticas que são muito bem feitas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
Desde sempre, instalação elétrica é a principal causa de incêndios no estado de São Paulo. E isso não deve ser diferente ou muito diferente no resto do Brasil. Então, finalmente, lá, depois de décadas tentando alguma coisa, o Corpo de Bombeiros de São Paulo entendeu que se elétrica é a principal causa de incêndio, nada melhor do que a gente cuidar preventivamente dela, para que dela não origine um incêndio. É óbvio isso, mas essa ficha não havia caído até então. Então, baseado nessa estatística, nessa necessidade, foi feito essa IT 41, que não se modificou basicamente de lá para cá, né? Mesmo essa mudança de 2018, pouquíssima coisa mudou, mas levava em conta, para eu encerrar aqui essa introdução, leva em conta essa IT 41 uma realidade dura, triste, que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo encontra, supondo que o Estado de São Paulo seja líder em tecnologia, dinheiro, riqueza, essa história toda, mas o cenário era, na época, e não deve ser muito mais diferente ainda hoje, o bombeiro relatando para a gente que eles chegavam em instalações elétricas que, por exemplo, não tinha nenhum disjuntor no quadro, não tem disjuntor, simples assim. Às vezes não tem quadro, às vezes, assim, coisas básicas, falta de aterramento nem se fala, tomada de 3 polos não existia, não existe, e quando tinha, não tinha o fio terra ligado. Então, assim, o cenário era muito cru em termos de segurança de instalação. Essa instrução técnica veio, então, nesse sentido, a tentar fazer uma primeira peneirada e melhorada, não resolver todos os problemas de elétrica no estado de São Paulo, mas dar um mínimo de condições para que elas pudessem funcionar. Qual é o objetivo dela, então? É fazer uma inspeção visual, que na própria IT é dita que é básica, ok? Na elétrica, para minimizar o risco de incêndio. Esse é o grande objetivo da instalação. Então, quando a própria IT diz que é uma inspeção visual básica, eu já vou mostrar aqui qual era nesse conceito. É conceito de que as instalações não tinham nem um disjuntor. Então, não adianta eu querer roteamento de cabo, conforme o Jobson acabou de explicar agora, se não tinha nem disjuntor na instalação. Então, o objetivo da IT 41 é, primeiro assim, vamos fazer o mínimo para que a gente possa, pelo menos, começar a chamar isso aqui de uma instalação elétrica, depois a gente começa a tentar fazer outras coisas. Notando, isso é na visão do que o bombeiro pode fazer. O que nós, profissionais, podemos fazer é muito mais do que o bombeiro se propôs a fazer. As premissas são algumas. A primeira a instalação tem que atender a NBR 5410 e algumas outras normas que são citadas no texto, e os regulamentos das concessionárias, que no estado de São Paulo, Enel, CPFL e Electro, as principais, né? Opa, eu me entusiasmei aqui. A outra coisa, ela é uma inspeção visual, a priori, e eu falo a priori porque eu vou destacar muito aqui uma espécie de uma pegadinha que a gente colocou propositalmente nessa IT 41, pegadinha entre aspas, né? Na verdade, ela é apresentada como uma inspeção visual, eu vou explicar isso melhor, mas o que você tem que fazer é uma inspeção completa na instalação elétrica, eu já vou falar sobre isso. E aqui o bombeiro se resguardou dizendo que a inspeção, em termos dessa IT, não garante que tudo foi atendido nessa instalação. Até porque a IT em si, o que você entrega para o bombeiro materialmente falando, é efetivamente uma coisa simples. Eu vou mostrar aqui do que eu estou falando.
Ela deixa muito claro que uma instalação elétrica tem que ter um responsável técnico contratado, desde o projeto até manutenção. Esse profissional, ela define aqui, é um engenheiro, é CREA. Na IT ainda prevalece só atribuição a esse trabalho a engenheiros com CREA, e cabe ao proprietário ou o responsável pelo imóvel zelar pela manutenção da instalação e a utilização adequada da instalação. Esse proprietário responsável, evidentemente, pode e deve pedir ajuda a um profissional qualificado e habilitado para esse serviço. A IT 41 não se aplica a edificações unifamiliares, não aplica a casa ou sobrado, prédios de apartamentos sim, mas unifamiliar não. O resumo é, a IT 41 ela é aplicável onde o bombeiro exige o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros não é exigido em edificações unifamiliares, só nas multifamiliares e tudo mais de edificação que existir. Então, é isso. Onde você precisar de um AVCB, ou para fazer a edificação funcionar pela primeira vez, ou para renovar o AVCB, precisa aplicar a IT 41. Ela tem umas partes de 1 até 5, é meio que a introdução, terminologia, normas aplicáveis. Ela começa mesmo para valer na parte 6, onde ela fala da inspeção visual da instalação elétrica, e na parte 7 ela fala da inspeção visual na instalação elétrica dos serviços de segurança, ok? Iluminação de emergência, elevadores e bombas de incêndio, coisas desse tipo. O que ela fala na parte 8? Na parte 8, ela diz que ela define o que a gente chama do entregável. Ok? Tem uma IT 41. O que você entrega no final do dia para o bombeiro? O que você vai entregar para ele? Você vai entregar um checklist, que é esse aqui, que é o anexo K da IT 01, ok? A IT 41 continua como IT 41, só que ela chama no final dela o anexo K da IT 01. Então, você precisa ir lá na IT 01 e olhar o que é o anexo K. Eu chamo a atenção porque na IT 01, que é de 2019, o anexo é K. E na IT 41, que é de 2018, o anexo estava escrito L. Mas se você for agora na IT 01, o anexo L que é citado na IT 41 é o anexo K na IT 01, beleza? Então aqui tem a identificação da obra, endereço e tal. Aqui vem uma planilha, que é um checklist, onde você só vai preencher se está conforme ou é não aplicável esse item, ok? Tem esses itens que eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre eles daqui a pouco, mas eu quero destacar nesse slide aqui, o rodapé do que você vai entregar na mão do bombeiro. O rodapé é isso aqui, ó. Eu vou ler aqui. Atesto nessa data que o sistema elétrico da edificação, incluindo o SPDA, foi inspecionado e verificado conforme as prescrições da 5410 no capítulo verificação final, conforme 5419 e conforme 10.898. 10.898 é a norma de sistema de iluminação de emergência. E encontra-se quem? A instalação elétrica em conformidade. Então, ó, o cara tem que assinar aqui que ela foi inspecionada, verificada conforme a 5410, a 5419,
a 10898 está em conformidade, estando o proprietário e o responsável ciente das responsabilidades constantes no item 2 da IT 41. Assina o engenheiro responsável, seu título e o número do CREA, e é obrigatório anexar a ART, ok? Daqui eu ter dito que isso vale para engenheiros, porque é CREA e ART. Eu já vi de rabo de olho aqui que técnicos poderiam assinar. Exceto se eu estou com a versão muito errada da IT 41, ela não abre a brecha para técnicos, porque ela pede CREA e ART. Mas não é o meu objetivo aqui falar disso, eu quero falar da IT 41, ok? Essa parte deixo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu acho que é o ponto mais importante da IT, porque é o seguinte, ó. Se liga no que eu vou falar aqui agora. Ela tem, você entrega para o bombeiro esse checklist preenchido como conforme ou não aplicável. Eu já vou dar um zoom aqui para a gente ler o que tem aqui. Mas você vai entregar para ele um checklist que é este checklist é a inspeção visual, que é o título da IT 41, inspeção visual da instalação elétrica, ok? Então, esse checklist preenchido é a inspeção visual. Só que o responsável técnico aqui que está fazendo essa inspeção, ele tem que atestar que ele verificou a instalação e ela está conforme a 5410 no capítulo verificação final, sem falar na 19 e na 1089. Eu vou ficar só na 5410 aqui. Acontece que o capítulo verificação final da 5410 é a inspeção completa da instalação elétrica. Eu tenho que fazer análise da documentação, inspeção visual, que é muito mais do que os itens que estão nesse checklist, e ensaios. Então, aquilo que eu chamei lá atrás de tem uma pegadinha na IT 41, que não é pegadinha, mas só para, enfim, marcar, é que ao aplicar a IT 41, ela não se resume a preencher esse checklist de uma inspeção visual que eu costumo comentar que uma criança de 10 anos pode preencher essa parte do checklist. Na verdade, quando alguém vende e faz um trabalho de IT 41 para uma edificação, ele tem que vender e fazer uma inspeção completíssima, conforme o capítulo 7 da 5410, sem falar nas verificações da 5419 e da 10898. Portanto, não dá para vender um relatório, um atestado de IT 41 por R$200, por R$100, por R$1.000. Isso é um ultraje à profissão, é uma ofensa. Cara, fazer uma inspeção completa de uma instalação elétrica conforme a 5410 são dias de trabalho. Dias de trabalho. Fora o conhecimento que você tem que ter. Então, cuidado, cuidado. Aqui certamente é um evento para profissionais, né? Não tem aqui um contratante disso leigo. Eu ia pedir para tomar cuidado com os profissionais picaretas que estão entregando no mercado esses atestados de IT 41 completamente fajutos. O cara nem vai na obra, preenche aqui e assina. Ele não tem noção do que ele assinou. Ele assinou que aquela instalação está todinha atendendo a 5410, a 19 e a 10898. Você sabe a responsabilidade que é isso? Se der um BO numa instalação dessa, houver uma perícia e o juiz chamar todo mundo lá,
o proprietário que assinou e o responsável que assinou por isso estão numa enrascada do tamanho do universo. Então, gente, prestar um serviço de T41 não é preencher esse relatóriozinho ridículo aqui, ridículo no sentido de que ele é simples, uma criança preenche esse checklist. Essa é a parte entregável, visível apenas do serviço de T41. O trabalho, o que a IT41 trouxe para o mercado foi que, na prática, ele exigiu a inspeção de uma instalação elétrica conforme a 5410. Conforme a 10. Cara, isso não é preencher essa folhinha, ó. Eu dei um zoom aqui agora. Vamos ver alguns itens aqui, ó. Os circuitos 6.2, eu não vou ler todos, porque não vale a pena, você baixa IT, é ridículo o que está escrito aqui na parte visual. 6.2, o circuito elétrico tem que possuir proteção contra a sobrecorrente, ou seja, o circuito elétrico tem que ter disjuntor ou fusível. Cara, você mostra uma foto para uma criança de 7 anos, ó, isso é um disjuntor, isso é um fusível. E manda ela ver se tem lá um disjuntor ou um fusível no quadro, ela dá o conforme aqui, ó. Ela põe um X aqui. É isso? Você acha que isso é garantir a segurança da instalação entregando um relatório desse aqui? Todas as tomadas de corrente fixa devem ser 2P mais T ou 3P mais T. Cara, você precisa ser engenheiro com pós-doutorado para marcar um X aqui, se tem polo de aterramento na tomada ou não? É lógico que não. Então, não se iluda. Essa planilha que você tem que marcar um xizinho aqui, é só não é a ponta do iceberg, é a ponta de uma ponta da pontinha do iceberg. O iceberg é essa declaração aqui, ó, que eu atesto que a instalação atende a 5410. É isso a IT41. É isso. Caia a ficha. Não se venda por qualquer miséria aqui para assinar um treco desse. Olha o tamanho da encrenca que você assume quando você assina isso, sem ter feito direito a inspeção, conforme a 10 a 19, numa instalação, e só preenche esse formuláriozinho de nada aqui, ó. Eu posso xingar o formulário porque fui eu que fiz esse formulário. E eu falo isso com orgulho de ter participado da IT41. Esse formulário cara, qual é o mínimo do mínimo que uma instalação tem que ter? Tem que ter disjuntor no quadro. Beleza, então vamos escrever aqui, tem que ter disjuntor no quadro. A tomada tem que ter pino de terra. Tá bom, vamos escrever que tem que ter pino de terra. O quadro de distribuição deve ser localizado, deve estar em local de fácil acesso. É óbvio que tem que estar no lugar de fácil acesso. Vai estar onde, pô? Dentro da caixa d'água? Não dá, né? Então, o que tem aqui insulta o conhecimento, a inteligência básica de qualquer profissional minimamente qualificado. Mas, de novo, dentro da péssima realidade das instalações elétricas no Brasil, se uma instalação só atender o que está nesse checklist já é uma vitória. Aqueles números que o Renato mostrou, levantados pela Abracopel, cairiam enormemente se, no mínimo, fosse respeitado só esses itens babacas aqui do checklist. São simplórios. É uma inspeção visual simples de fazer. Mas se qualquer instalação, toda ela, tivesse pelo menos isso que é o simples, a gente já teria um ganho enorme na redução de incêndios e mortes por choque no Brasil. Então, aqui, essa tabela simples tem uma parte que é da instalação elétrica e tem a parte 7, que é da parte dos circuitos de segurança, emergência, essas coisas, ok? E olha lá aquilo que eu estou falando, eu não quero polemizar aqui, ok? No item 8.1 da norma, da IT41,
está escrito, os requisitos dessa IT, devem ser observados por projetistas e constar de projeto, etc., etc., acompanhado da respectiva ART ou registros de responsabilidade técnica, ok? No 8.1. Acho que aqui é que entra os técnicos, né? Então, no 8.1 foi feita essa modificaçãozinha aqui, no 8.1, mas não na planilha. Ela continua falando ainda na planilha em ART, tá bom? De novo, eu não quero, não é o assunto desse fórum discutir atribuição de arquiteto, engenheiro, isso é outro fórum, podemos fazer um fórum só sobre isso, se a gente quiser, tá bom? Então, meio que é isso que eu queria falar aqui, eu corri, que eu quero deixar tempo aqui para a gente conversar um pouquinho, ok? Sobre esse assunto aqui. Então, eu tenho 9 minutos aqui, eu descontei o tempo do Jobson, que só ficou falando de eletromagnetismo aqui, o Renato que se entusiasmou com o DR, mas todos eles brilhantes, eu corri aqui, eu vou responder perguntas, tá bom? Para ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Vamos embora aqui. Tem alguma... Se essa IT 41 tem relação com a Boate Kiss. A pergunta me pegou agora, eu não lembro mais quando foi Boate Kiss, mas são coisas meio contemporâneas. Eu não sei se a IT veio logo depois da Kiss, mas são contemporâneas, sim. A Kiss, na verdade, depois dela, ganhou mais destaque esse assunto, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho para melhorar o meu campo de visão aqui das perguntas, que está pequenininho aqui. Só um minutinho. Segundo aí. Legal. João Oliva, grande amigo João Oliva, nos prestigiando aqui, muito obrigado. Lembra do lançamento da apresentação que a gente fez lá na unidade dos Corpos de Bombeiros na Sé. Lembro também de você lá, João Oliva, muito obrigado. O Clevermer disse que imprimiu recentemente a versão de 2019. Legal, Clevermer, depois eu vou checar. Eu atualizei essa minha apresentação ontem à tarde, eu só achei a de 18, mas beleza. Paulo César, a IT hoje está incorporada à IT 01. Na verdade, não está incorporada. A IT 41, como eu expliquei, é a IT 41, que no final dela chama o anexo L, que na verdade é o K, da IT 01, ok? Paulo César, a IT 41 visa a conscientização para a segurança, é isso aí. Paulo César, de novo, a IT 41 visa a aplicação do capítulo 7 da 5410, perfeitamente, é isso que eu comentei, obrigado pelo reforço, Paulo. Engana-se quem acha que a IT 41 é só, eu vou colocar aqui na telinha, né? É só preencher essa planilha aqui, ó. Engana-se quem acha que é isso. Ela, na verdade, é uma verificação completa da instalação, conforme a 5410. Sérgio Ricardo ficou sabendo que os arquitetos têm feito o laudo de inspeção visual. Eles têm essa capacitação para isso? Aí o João Oliva corrigiu aqui que eletrotécnico é para 800 kVA. Enfim, aí... Então, Sérgio, etc. Eu não vou entrar aqui nas atribuições. Quem tem atribuição para isso? Porque esse assunto, primeiro que ele demanda inúmeras discussões, o tempo dele é vastíssimo, há processos na justiça, então eu não vou tratar aqui nas perguntas nenhuma que diga a respeito a se arquiteto pode fazer, não pode, técnico, engenheiro, quem pode, civil, não. Eu deixo essa questão para um outro momento aqui dessa história, né? Geoleano, qual o tempo de validade da RT emitida numa inspeção? O tempo é o tempo, não tem tempo. Enquanto não for feita outra inspeção
que cancele a inspeção anterior, pressupõe-se que aquela RT é válida. Agora, um detalhe importante, né? A inspeção, qualquer trabalho de verificação de inspeção, olha o cuidado que a gente teve ao escrever a IT41, ó, o começo aqui embaixo, onde a pessoa assina. Atesto nesta data que o sistema atende, blá, blá, blá. É princípio básico. Qualquer inspeção só vale na data em que ela é feita. Porque ninguém garante que eu saí de um local, fiz uma inspeção, alguém vai lá, muda alguma coisa que eu não vi. Então, a data de validade da inspeção acaba no dia que ela é emitida. Porque ela vale naquela data. Ela não vale dali para frente. Então, ela vale na data que ela foi feita. Agora, a RT daquela inspeção vale para sempre, mas a inspeção só vale naquela data, ok? Antônio, deve ser PDA por coerência NBR 5419-2015. Obrigado também por esse comentário. Aqui é o seguinte, ó, na edição 2011, a 5410 e a 19 estavam datadas. Então, aqui, atesto que está de acordo com a 5410, 2004 e a 5419, 2005. Isso foi corrigido depois e ela não tem data. Qual é a importância dela não ter data? A importância é que, se eu for fazer uma inspeção para IT41 num prédio de 1987, eu vou fazer a inspeção dele conforme a NBR 5410 de 1980, porque o prédio é de 87. Não está datada a 5410 nem a 19. Então, a data da minha verificação para efeito de aplicar IT41, eu uso a norma compatível com a data do prédio. Então, não adianta eu chegar num prédio de 1982 e querer aplicar a 5410 de 2004 ou a 5419 de 2015. É claro que vai estar cheio de não conformidades. O que interessa é eu chegar num prédio de 82 e comparar a instalação dele para efeito de vistoria do bombeiro, compará-lo à NBR da época, ok? Não a de hoje. Comparar a instalação de um prédio de 82 com a 5419 de 2015 é para efeito de, se eu quiser saber o quão longe da norma de 2015 está um prédio de 82 e se eu devo ou não corrigi-lo para garantir segurança. Mas, legalmente falando, eu não posso exigir que um prédio de 82 atenda a uma norma de 2004, 2015, o que for, ok? Saulo, qual o correto modo de atuação da brigada de incêndio frente ao incêndio, sol a pino, desligar a alimentação? Saulo, eu li agora, eu vou me permitir não responder, porque ela não tem ligação direta com o IT41, tá bom? Aqui o Luciano comenta que os bombeiros já foram notificados pelo Conselho Federal de Técnicos. Perfeito, perfeito, muito bom. Quem tem engenharia mecatrônica em pós em eletrotécnica pode assinar? Ivan, se o teu diploma foi devidamente reconhecido pelo CREA e as tuas atribuições acrescentadas, pode. Se não, não. Mas, de novo, isso é um assunto aqui de atribuições, né? Vários comentários aqui sobre o pessoal vendendo certificados e coisas desse tipo. Clevermer lembra do Zé Caneta. É isso aí. Márcio, profissionais que atestam esse documento joga na Mega Sena porque sabe da sorte, é isso aí. Pessoal, parará. Ok, pessoal, vamos ver aqui. Mário,
Quando o cliente pede documento para o AVCB, sempre vendemos o pacote com laudo de instalação e SPDA, onde são indicados os itens que devem ser adequados para atender basicamente as normas 10 e 19. Perfeito, Mário, é isso aí que tem que ser feito. Quem diz aqui? João Oliva, grande João Oliva, profundo conhecedor da legislação, do exercício profissional, um ícone nessa área no Brasil. A responsabilidade civil e criminal é questão muito bem colocada e é de valorização profissional. É isso aí, Oliva. A gente precisa chamar, né, os nossos profissionais a essa responsabilidade, sobretudo nos valorizarmos, né? Nos valorizarmos, né? Clevermer, e quando tem muitas não conformidades e precisa liberar o documento para a VCB, o que fazer? Clevermer, excelente pergunta. É o seguinte, ó, no AVCB aqui, no AVCB não, aqui no anexo K, você só tem duas colunas. Ou aquele item é conforme, ou ele não se aplica. Não pode, não tem sentido entregar para o bombeiro o anexo K preenchido com não conformidade. Porque senão o bombeiro não pode aceitar. O bombeiro só pode aceitar uma coisa que está conforme ou não é aplicável, ok? Por exemplo, aqui, a sala do motor gerador tá legal? Tá bom, eu estou num prédio que não tem motor gerador, então eu não tenho a sala, então é não aplicável. Agora, eu não posso. Como é que funciona aqui? Eu chego no prédio e faço a avaliação. Se tem não conformidades, eu preciso dizer, prédio, arrume as não conformidades, eu volto aqui para checar de novo, se tiver tudo conforme, eu preencho esse anexo K e você entrega para o bombeiro. Então, não existe entregar para o bombeiro um anexo K que tenha não conformidades. Por quê? Simplesmente o bombeiro não deve aceitar, porque ele não pode aceitar um negócio que tem não conformidades, ok? Márcio, última pergunta aqui. Qual papel importante o contratante tem ou terá na aquisição de um atestado não conforme? Ele vai junto para frente lá do juiz. Então, se um contratante... desculpe, eu me entusiasmei. Sobre o atestado ser não conforme, o contratante não tem nenhuma responsabilidade, né? Eu sou médico, síndico de um prédio, contratei o atestado e o cara me entregou um atestado porcaria, né? Eu não sou responsável pelo atestado que foi entregue. O responsável pelo atestado é o profissional que assinou. Eu, contratante, sou responsável por, primeiro, pedir o AVCB. Então, eu tenho que pedir ao AVCB, eu sou responsável por isso. E, portanto, uma parte do AVCB é a parte da IT 41. E a outra, eu sou obrigado a ver a carteirinha desse cara que eu estou contratando. Então, de novo, não vou entrar aqui na discussão, mas pelo menos eu tenho que ver se esse cara, esse profissional que está entregando o atestado, se ele tem o CREA, qual é o registro dele no CREA. Então, eu não posso contratar o Zé Ruela para fazer isso. Eu preciso estar ciente que eu tenho que contratar um profissional qualificado e habilitado, seja ele pelo CREA, pelo CFT, não importa, enfim, por quem de direito vai ter que atestar isso, beleza? Então, o contratante não é responsável pelo conteúdo do laudo, que isso é responsabilidade do profissional, mas ela é responsável por contratar um profissional, né, para fazer isso. O Sérgio, eu vou responder só mais uma aqui. As edificações e área... O Sérgio pergunta se as edificações... Não, ou afirma. Edificações e área de risco por inflamáveis e combustíveis tem que seguir a série 60.079 da ABNT. Correto, Sérgio. Quando eu estou numa edificação que tem esse tipo de risco, além da 5410, além da 19, eu também tenho que checar pela série 60
079. Muito bem. Pessoal, nós já estouramos aqui, me dá o útil, não útil, se é não útil, me fala aí por que não é útil, tá bom? E, de novo, lembrando, eu estou deixando de propósito, de lado a discussão, quem é que pode assinar, não pode, porque não era o objetivo aqui. Eu só quero trazer à tona aqui, gente, nós temos no estado de São Paulo e na maioria dos estados do Brasil, um documento oficial que obriga, sim, a inspeção das instalações elétricas e a inspeção das instalações de PDA, ok? Então, temos sim, não é que não tem nada no Brasil que obrigue a inspecionar uma instalação. Tem sim, se a gente for levar a sério a IT 41 e suas respectivas nos estados, né? A gente tem sim esse instrumento que é a IT, perfeito?